Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Olá pessoal, boa noite a todos. Mais um programa Só Esportes no ar, o programa de rádio que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa, aqui direto do Espaço Cultural Filete pela Ômega Web Rádio. E ao meu lado, como tradicionalmente acontece toda quarta-feira, Anderson Firmino. Opa, chegamos. Opa, chegamos? Chegamos. Boa tarde, boa noite, Ted. Boa noite para você que acompanha o Só Esportes aqui pela Ômega, pelo site, pelo Facebook. Seja bem-vindo mais uma vez. Um programa já em ritmo de Jogos Pan-Americanos, né, Ted? É verdade, Jogos Pan-Americanos chegando aí no final desse mês de julho, vai até 11 de agosto, né? 26 Exatamente. de julho, né? 6 de julho, 11 de agosto. 11 de agosto. Muitas competições. Pode falar. E esse programa e o da semana que vem tem PAN, viu? O assunto é o PAN. Exatamente, o assunto, aproveitando, né, um pouco antes do começo aí dos Jogos Pan-Americanos, a gente tratando sobre o assunto. E ao longo da competição o pessoal vai acompanhando os resultados, a gente vai postando tanto no Face da Ômega quanto no do Só Esporte, vai postando os resultados, o desempenho do pessoal aqui da nossa região. E justamente falando em os atletas, né, da nossa região, que é tão tradicional, né, em competições dessa monta, né, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, a gente traz aqui um desses atletas que estarão em Lima, no Peru, ou quase, né, porque onde ele vai competir não é exatamente em Lima. Tudo bem, Luiz? Luiz Diniz, surfista de Guarujá, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem sim, estarei lá representando o Brasil. Maravilha, hein? Como é que... Falta pouco, né? A partir de que dia que você compete? Olha, a cerimônia vai ser no dia 26 e eu devo estar entrando na água no dia 29. Porque aí abre a janela, né? Como o Luiz, ele vai fazer stand-up paddle, né? Isso. Vai participar da competição de stand-up paddle. E aí, como é que tá? Falta pouco, né? Falta pouco. Na verdade, é como tá vivendo um sonho, né? É meio difícil de explicar essa situação, assim. Não sei descrever com palavras. É a tua primeira, claro, você já participou de várias competições, mas acho que é a tua primeira competição poliesportiva, né? Digamos assim, você está numa competição dessa, né? Além minha, é de outros atletas também, né? O surf foi incluso recentemente no ciclo olímpico, então vamos estar fazendo essa abertura nos Jogos Pan-Americanos e, consequentemente, na Olimpíadas. Na Olimpíada também vai ter SUP. Vai ter SUP. Ah, rapaz. Então, já pode, de repente, você já é um preparativo, quem sabe. Tóquio é mais longe, né? Tem que botar mais carimbo no passaporte. Opa, Tóquio é do outro lado do mundo, né? Mas nada é impossível, então eu tô batalhando para isso. Pô, Deus ajude aí, que te dê um desempenho, uma boa retaguarda para poder realizar esse sonho. E como é que pintou a chance? Como é que você obteve a vaga? Como é que foi a classificação para os Jogos de Lima? Não foi nem um pouco fácil. Eu comecei no circuito guarujaense, que é o campeonato de base, né, o municipal. E na sequência eu acabei indo para o circuito paulista. Do paulista eu entrei para o circuito brasileiro. E foi lá que eu tive minha vaga para poder defender o Brasil primeira vez fora, né? Competi o meu primeiro campeonato mundial ISA, e aí eu fui campeão. E no ano seguinte, que foi o ano passado, eu fui campeão de novo e ali eu consegui minha vaga para os Jogos. Você está com 26 anos, né, Luiz? Sim, estou com 26 anos. Muitos surfistas aqui da região, especialmente você é do Guarujá, né? A tribuna de surf colegial tem uma grande tradição, né, em revelar talentos. Aí já, acho que há uns 20 e poucos anos, se não me falha a memória, tem uma competição. E muitos surfistas saem de lá, né? Inclusive, Guarujá mesmo é muito tradicional, né? Na competição, tanto no geral quanto nos títulos individuais. E eu queria saber, você chegou a disputar a tribuna de surf colegial? Você tem essa competição no teu currículo também? Tenho essa competição no meu currículo. Eu já fui revelação, tribuna. Que ano foi? Foi no ano de 2009, se eu não me engano. Uhum. E aí, no ano seguinte, eu já estava defendendo uma escola particular, que eu fui contratado para estar representando eles. Foi o Adélia ou o Dom Domênico? Foi o Adélia. Porque geralmente é um ou outro, né? É um ou outro. Acaba sendo meio disputado, né? Mas tá bom, é sempre válido estar representando uma das duas. Sim, sem dúvida. O stand-up, para quem não conhece, conta um pouquinho como é que funciona aí, porque é diferente do surf convencional, digamos assim,
mas é igualmente competitivo, né? A gente tem até o próprio Leco Salazar, né? O filho do Picuruta, foi campeão mundial, etc. Explica um pouco pra galera como é que funciona o stand-up paddle, até em termos de julgamento, como é que funciona o julgamento dos jurados lá das competições. Olha, o stand-up é um esporte novo, né? Surgiu aí tem cerca de 20 anos. E ele era praticado com pranchas grandes, né? Até maiores mesmo que os próprios longboards. E ao decorrer do tempo ele veio diminuindo as pranchas, né? Então ele foi se equiparando muito ao surf. E aí agora que está sendo aplicada a regra e o critério de julgamento através do próprio surf, né? Que diminuiu a um certo tamanho as pranchas e você precisa ser progressivo, ter fluidez e velocidade ao mesmo tempo, que são os 3 critérios mínimos que são exigidos no surf, e radicalidade. Mas só que a única diferença é o remo, né? Então você tem que acabar usando o remo, né, nessa aplicação de manobras e voltar para o outside, né? Que no caso seria voltar para o fundo, remando de pé sobre a prancha e ficar o tempo inteiro de pé com os pés sobre a prancha. No caso, se acontecer, que sempre acaba acontecendo, se você cair, você tem 15 segundos para subir na prancha e ficar de pé e voltar a remar. E, ô Luiz, uma curiosidade. Todo surfista começa, às vezes não começa no stand-up, parte para o surf, entre aspas, tradicional, e com o tempo, às vezes até com mais idade, às vezes, do que você, parte para o stand-up paddle. Como é que se processou essa mudança, digamos, do surf tradicional, que todo mundo está acostumado a ver, para o stand-up? Com que idade foi? Como é que foi essa transição? O stand-up é uma coisa, assim, no meu ponto de vista e no meu caso, foi que eu tomei como desafiadora, né? A partir do momento que eu comecei a praticar, foi uma coisa que sempre me desafiou e eu vi que eu conseguia aplicar as mesmas manobras que eu fazia no surf de pranchinha tradicional, eu passei a fazer no stand-up. E aí eu comecei a diminuir minhas pranchas, então por esse fato de você ter que voltar pro outside remando de pé sobre a prancha com prancha pequena e ter que usar o remo, é uma coisa que desafia, né? Mas também tem os stand-up, que são as pranchas maiores, né? As pranchas mais recreativas, que elas te dão um certo conforto, né? Para você voltar pro fundo, para você ficar lá no outside remando, você ter uma visão ampla de toda a praia, você consegue ver o fundo. É uma coisa que acaba te faz tipo, passar o tempo, esquecer do mundo e se divertir, porque... É meio terapêutico, né? Isso é uma terapia, né? Igualzinho uma terapia, só que você tá fazendo exercício ao mesmo tempo, porque o stand-up é uma coisa que exige muita força física, né? E requer que você tenha uma certa concentração até mesmo para se manter equilibrado sobre a prancha, e aí você acaba colocando não só sua mente, como o seu corpo para trabalhar. E aí você sai da água zen, assim. Eu conheço pessoas que não partiram do surf tradicional, e sim começaram com stand-up. E aí eles começaram com as pranchas bem enormes, como antigamente, e estão diminuindo bem lentamente, mas só que, sabe, pessoas assim com idade de mais de 50 anos que me vê na água e quando sai da água sai igual uma criança, assim, feliz da vida. Barato, isso é muito legal. E me fugiu a pergunta agora. Cara, fugiu a pergunta? Não tem problema. Ô, Luiz, uma curiosidade minha também. Você já esteve no exterior, já tinha estado no Peru? Você, pelo que a gente estava conversando fora do ar aqui, você passou um período lá de uma semana e tal no Peru. Mas você já tinha estado antes? Antes que eu digo, por alguma outra competição, alguma coisa? Não, foi a primeira vez que você foi? Não, estive agora recentemente. Passei 6 dias lá, né, que o COB junto à Confederação Paulista de Surf nos enviaram para poder estar treinando e observando pontos, né, da natureza de lá, como funciona, e detalhes, né, importantíssimos. Reconhecimento, né? Um reconhecimento bem certo mesmo, como que eu posso dizer? Específico, que é, no caso, o local que a gente vai acabar competindo. Se tem alguma pedra, se tem alguma área de risco. Exato, porque lá é fundo de pedra, né? O fundo rochoso, não é de areia igual as nossas praias aqui. E... Qual é o nome do local mesmo? Punta Rocas. Punta Rocas. E além disso, a gente também pôde se climatizar, né? Porque nessa vez eu só levei roupas de calor, né? Porque... E fazia um frio danado. E fez um frio... meu Deus. E eu tive lá também
2012, 2013 e no próprio ano passado teve a preparatórias do Pan-Americano, né? Que foi o campeonato para eles fazerem a inclusão nos jogos. Ah, entendi. E aí eu fui convocado a representar o Brasil e eu estive lá e fiz um segundo colocado já lá. Lembrei o que ia perguntar. Lembrou? Opa, agora vai. Então, não, eu tava lendo o material que a gente recebeu sobre você, para conhecer um pouco mais, assim. Diz que uma das suas especialidades são os aéreos, né? Tem um campeão mundial aí de surf que também é bom nisso, né? O tal de Gabriel Medina, né? Conhece? Esse daí é bem famoso. Como é que funciona, assim? Como é que obviamente você treina para isso, você treina para esse tipo de manobra, assim, mas a hora de aplicar a manobra, o aéreo ou qualquer outra que você desempenha, assim, é na hora que dá aquele estalo, você vê, depende da onda, depende da situação da bateria, como é que você decide para dar um aéreo que você saiba ou tem a impressão que ele vai ser importante na tua pontuação? Como é que você decide isso? O aéreo, como vocês podem ver, são coisas desafiadoras, né? Que você desafia a gravidade. E a gente, como somos do Super Surf, né? No meu caso, as pranchas são maiores e ainda tem um remo, né? Então, existem condições específicas para poder estar executando esse tipo de manobra, né? Não são todas as condições que dá para fazer. Mas, assim, existem baterias que eu acabo aplicando essa manobra e acabam saindo alguns 10. Alguns 10. Alguns, né? E falou Nossa, no tá. plural ainda. Né? Tá Tirando sobrando, onda. tá distribuindo aqui sobrando pra 10, nós, né? inclusive. Tem um pra você, um pra mim. Que maravilha. Você é do Santa Rosa, né? Você é da comunidade de Santa Rosa, né? E como é que o pessoal lá do teu pedaço vê assim, eles... você funcionou também como um exemplo para a molecada de lá? Como é que é a tua relação com a tua comunidade e ser uma espécie de porta-voz do Santa Rosa aí no esporte internacional? Cara, após o meu primeiro título mundial, eu acabei me tornando referência, né? Então, quando eu voltei para a comunidade, fizeram uma festa assim enorme, fogos. E foi uma festa durante dias lá na comunidade. Legal. Eu fiquei muito feliz com isso, mas o mais importante disso tudo foi ver o reconhecimento dessa nova geração, essa nova safra que está vindo. Eu tive a oportunidade de passar a observar que muitos deles que eu vi ali pela rua só sentado ou fazendo nada, eu vi eles indo para a escolinha de futebol, eu vi alguns deles já com algumas pranchas debaixo do braço, alguns iam lá em casa pedir algumas dicas. E ver que, tipo, eu pude servir de referência e mostrar que é possível chegar, isso daí não tem preço. De alguma forma vai dando esse estalo na galera, né? Tipo, poxa, se ele conseguiu, por que eu não posso, né? Porque não... Tá tão perto da gente. É só dar as ferramentas certas, né? E a pessoa ter força de vontade que a coisa começa a andar, né? Começa a andar e acaba tendo muitos talentos, né? Que são perdidos aí, que a gente acaba sabendo como que é, né? O caminho, a direção. Existem o lado A e o lado B. E quem escolhe o lado certo vai bem, quem escolhe o lado ruim não vai. E saber que eu pude plantar alguma semente na cabeça de algum desses jovens e colocar eles no caminho certo, isso foi importante. E até aproveitando esse gancho, ô Luiz, é a respeito da tua família, falando em semente, falando em família, falando em semente do esporte. Eu queria que você falasse um pouco da tua família, de quanto eles foram importantes para ti do início desse sonho até agora. Eu queria que você falasse um pouco da tua mãe, dos teus pais, não sei se você tem irmãos. Eu queria que você falasse um pouco disso, quanto foram importantes. Olha, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô desde cedo, né? Que hoje eu chamo de mãe, chamo de pai. Uhum. E no caso a minha mãe, né? Por o surf ser uma coisa assim que antigamente era considerado como um esporte de vagabundo, né? Hoje em dia já não tem mais essa visão. É um esporte, é uma coisa profissional e todos são remunerados por isso, né? Então buscam seu lugar ao sol. Mas lá atrás uma coisa importante foi o meu avô, né? No caso meu pai, que sempre me incentivou, sempre quis me ver competindo, sempre quis me ver. Por mais que no início os resultados não eram muito positivos, mas ele sempre incentivou. E com isso eu tive o auxílio do Ademir, que eu entrei na ONG, chamada CT Lugar ao Sol. E foi lá que eu comecei a me desenvolver profissionalmente e aprender. Eu entrei com 14 anos. 14 anos. Isso.
E lá que você conheceu o esporte também, não? Não, tipo, meu primo que me levou pra praia, e aí meu avô sempre incentivava eu ficar dentro da água, me levava às vezes. E passaram alguns meses, né, e eu conheci essa ONG, e nessa ONG eu aprendi tudo sobre o surf, competição, surf progressivo e essas coisas, e eu tive acesso também ao Galvão, que foi uma das peças fundamentais que me ensinou toda a doutrina, sabe, de hierarquia. Ele era dessa ONG. Ele é dessa ONG. Ou é, melhor dizendo. Isso. E me ensinou tudo sobre atividade física, natação, pilates, crossfit. E acabou trabalhando não só comigo, mas como outros amigos meus, que são atletas profissionais até hoje também. E daí em diante a gente foi crescendo e amadurecendo. Eu consegui entrar para a escola particular, me formei recentemente na faculdade de administração, Onde você se formou? no Dom Domênico. Ah, Dom Domênico. Pô, ele teve dos dois, né? Teve um pouco no ADEL e um pouco no Dom Domênico, tá certo, aí sim. O importante é o conhecimento e essa oportunidade. Tá Com certíssimo. certeza. Você estava falando um pouco antes da gente entrar no ar, eu perguntei da expectativa pela cerimônia de abertura, de conhecer o pessoal de outras modalidades. Vai ter gente grande ali, vai ter Arthur Zanetti, vai ter o Justin Gatlin, né, o norte-americano, o corredor, vai ter um... Na abertura é aquele momento que... Exatamente, de todo mundo congraçamento, se né? encontra, Todo mundo se encontra ali, mas você falou que não parou para pensar ainda um pouco nisso, né? Quem que você quer ver, o pessoal do atletismo, do judô, né? Vai ter... Mas eu acho que chegar na hora é que vai bater aquela celular na mão e Vai fotos e faltar fotos e espaço no fotos. celular. Viu? Vai faltar espaço, tem que dar uma esvaziada nele para poder fazer algumas selfies. E eu procurei ainda não pensar sobre essas coisas, senão a ansiedade acaba dominando e eu não ia conseguir. Promete o desempenho, né? Isso, eu não ia conseguir treinar. Então é uma maneira que eu acabo levando assim, não só para essa competição, como todas as outras que eu vou, viver um dia por vez e não deixar essa ansiedade, mas eu sei que na hora eu vou estar vivendo um sonho e nessa cerimônia de abertura encontrar tanta gente assim, ver pessoas que eu já vi na televisão, tá ali do meu lado, vai ser legal. Quais são os principais adversários, assim, que você imagina que estarão lá? Olha, todos por estarem ali, né, são pessoas que vão ser pedra no sapato, né, então não vai ser nenhuma bateria fácil, porém existem alguns deles que eu já tive a oportunidade de estar competindo antes e eu sei que eles são um pouco mais calejados e mais vividos da competição, que foi o cara que me venceu ano passado na preparatórias, o Jorge Gomes, que está representando a Colômbia. Tem o Finn Spence, que também vai estar representando o Canadá, e o local, também o Martino, peruano. Então, esses três é o que vão dar mais trabalho aí, teoricamente, né? E também sempre manter o olho aberto nos outros, né? Porque vem alguém correndo por fora aí que de repente surpreende, né? Aquela pessoa que chega de anônimo, vira favorito de uma hora para outra, tudo pode acontecer, né? Não é verdade. Ô, Luiz, uma curiosidade, em função da tua participação nos Jogos Pan-Americanos, como é que está sendo a sua rotina de treinos? Ela mudou alguma coisa? Como é que ela era antes e como está agora? Como eu queria que você descrevesse um pouco a tua rotina, se mudou alguma coisa e como ela é. Olha, desde quando eu recebi a vaga, né? No caso, eu conquistei a minha vaga, que foi no Mundial ISA, ano passado que eu estava na China, que eu fui campeão. E logo que eu retornei ao Brasil, eu já sabia dessa vaga. Então a gente montou um cronograma de treino junto ao meu coach Sérgio, lá no CrossFit Guarujá, e a minha fisioterapeuta me acompanha de 2 a 3 vezes a semana. A gente faz um trabalho específico para poder estar desenvolvendo tanto fora d'água quanto dentro d'água. E junto a isso a gente chamou com a minha psicóloga, Gabriela Carreiro, que ela trabalha com a psicologia esportiva. E, foi pesada, tá sendo puxada e estamos seguindo adiante. Não tá sendo nem um pouco fácil, mas antes logo que eu voltei da China, eu passei um mês em casa me preparando para a primeira etapa do circuito mundial, que foi no Havaí. E para ir para o Havaí a gente fez um trabalho para mim ganhar peso, porque lá as ondas são pesadas. E eu acabei indo para o Havaí com 74 quilos e consegui ir bem na competição pelo meu primeiro ano estando... Em pipeline mesmo. Não, eu cheguei a surfar pipeline, mas só que eu competi em Sunset, que é uma onda mais para o SUP.
E logo que eu voltei eu tive que perder esse peso todo e hoje eu tô com 68 quilos. Aí, aliás, você falou em peso, né? Me fez lembrar o seguinte, por que bolinha? É uma história meio comprida, né? Não tem problema, a gente tem tempo. Porque antes de eu começar a surfar, eu era gordinho, bem gordo, E aí tinha uns amigos meus que me via assim e falava, não conseguia lembrar meu nome, né, Luiz. E falou, vou te Tão chamar. difícil, né, Luiz? Né? Nossa, não tão difícil. Ah, mas sabe, né, no meio da garotada é tudo assim, né? Muito mais fácil lembrar do Bolinha do que lembrar do Luiz, né? Luísa. E aí começaram a me chamar de Bolinha e eu já dentro do surf, né? E ficou até hoje. Cara, ficou um apelido mesmo. Tem Cara, jeito. e você, quando te chamavam assim, você se incomodava, alguma coisa assim, ou você levava na boa? Porque quando se incomoda é pior, né, mãe? Ele mesmo perguntou, um menino que inventou, né, no caso, né, falou, posso te chamar de Bola? Eu falei, pode, tá tranquilo, não sei o quê. E aí ficou bola, aí eu comecei a emagrecer, aí passou pra bolinha e ficou. Tá explicado. Até virar pingo. Você vira Até virar um pingo. Tem participação aí, já tem. tem alguns cumprimentos aqui da Sônia Maria Santos. Boa noite, meninos, ligado em vocês de Paraty, Rio de Janeiro. Grande. Lá não tem muita onda, né, pelo que eu saiba, né? Acho que lá não tem onda, né? Tem praias legais ali. Tem umas ondas lá? Tem. Não, mas naquela área central ali de Paraty? Não, a área urbana ali não. Ali não, mas né? tem ilhas, né? Tem... Ah, sim, aí tudo bem. Tem uns picos secretos lá que existem seus dias lá. É mesmo, né? Opa, Trindade ali, pô, Trindade é, Ah, é sim. Aí. show de bola demais. Aí o Fernando Pessoa aqui, boa noite, boa sorte, Luiz, estamos com você. Obrigado, Fernando. E são os cumprimentos até agora, temos mais alguns aqui. Mais dois. A Renatinha, oi Bola, estamos aqui na sua torcida. Quem é a Renatinha? A Renatinha é amiga minha. Ah, é? Esposa do Beto. É Renatinha. Renatinha. E o Beto veio na sequência aqui. Boa noite, meu amigo. Meu amigo Palermo, que história é essa? Esse cara é Pô, figura. ele tá cheio de apelido, hein, rapaz? Palermo? Não, tá aqui Palermo. É o meu amigo vovô que eu fico Estamos te tirando ouvindo onda. aqui do Santa Rosa. O Beto é o que você falou agora. É, esposa da Renatinha. Caramba, que eu fico pô, é tirando- bolinha, é Palermo. Pô, Palermo, meu, que história é essa? É mano? porque eu fico tirando onda dele, que ele é o mais velho da turma. E- Ah, é? Isso. Daí ele vai surfar e quando a gente é mais novo, né? Acaba dando a volta nele e pegando mais onda que ele. Aí eu falo, vai, eu sou Palermo. Você tá falando da tua equipe, né? De fisioterapeuta, o pessoal que prepara, que cuida da tua carreira, assim, você vai com quantas pessoas pra Lima? É você Olha, mais quem? Da minha equipe tá indo eu, no caso, né? E o COB fechou o time, né? Tá levando somente os atletas e o time entendi. fechado deles, do Comitê Olímpico. Você não pode levar ninguém que te acompanha diariamente, aí, digamos assim. Não, porque é credencial, essas coisas todas, né? Essa parte burocrática. O Moisés tá aqui, né? O teu médio, ele vai, mas vai ficar de fora da... Vai acabar ficando mais por fora nos bastidores ali. A propósito, dentro dessa equipe, o Luiz, eu queria que você falasse um pouco do próprio Moisés. Qual que é a importância dele aí na gestão da tua carreira? Como é que ele começou aí o trabalho com você? Caramba, foi tipo recente. A gente tem 3 meses trabalhando, né, Moisés? E logo quando começou a aparecer a quantidade de documentação, as coisas para poder resolver essa parte burocrática, correr atrás, responder, eu procurei um amigo meu chamado Marcel e ele me apresentou o Moisés. Foi aí que a gente começou a ter uma relação profissional e estamos colhendo os bons frutos, né? A coisa já está caminhando e o Moisés, tipo, tá sendo uma peça muito importante na minha carreira e tá me auxiliando a desembaraçar, digamos lá, né? Diversas coisas e que, tipo, se eu fosse parar para fazer isso, eu não ia treinar. Então, o Moisés é a ferramenta essencial. Você pode se manter focado só nos treinamentos, na preparação. Então, a pessoa que cuida especificamente dessas questões acaba sendo vantagem para você, né? O Moisés é lá do Santa Rosa também? Não, sou daqui de Santos. Ah, daqui de Santos mesmo? Ah, tá. Aí o teu amigo é de lá ou é de Santos também? O meu Ele amigo te apresentou o Moisés. O meu amigo, ele morou no Santa Rosa, né? Aham. Inclusive, ele foi um desses que me viu bem gordinho ainda. E aí eu já tinha uma relação de anos com ele, né? E aí ele me apresentou e recentemente ele mora aqui em Santos também. Ah, legal. Maravilha.
Ai, meu Deus do céu. Hoje tá difícil. Não, eu queria perguntar pro Luiz o seguinte. O que você tá com 26 anos, né? Até que idade, mais ou menos, o stand-up de alto nível, assim, de competição, a pessoa consegue competir em alto nível, assim, e a partir de que idade dá para começar a praticar? Para quem não conhece o esporte e quer começar a praticar, primeiro em termos de recreação, de atividade física, e com que idade que você recomenda, assim, que possa começar já? Olha, o esporte, assim, essa parte recreativa não tem idade para começar não, que eu vejo amigos meus que estão sempre lá na água pelo Guarujá, acima dos 50, se divertindo igual criança e estão muito felizes, né? Mas essa parte do alto rendimento é uma coisa meio complicada de se explicar, né? Porque tem um grande exemplo aí em alto rendimento, que é o Kelly Slater, né? Com 11 títulos mundiais, e atual ele é o 7º colocado do mundo atualmente. Tem 40 e tralalá. 47. E aí... 47. E aí você vai falar de idade, é uma coisa que tipo vai de pessoa para pessoa, né? Então cada um sabe o seu limite, eu acho. E, poxa, o cara com 47 anos buscando a vaga dele para Olimpíadas também é um grande exemplo, né? E aí já pensou topar com ele no Japão? Caramba, vai ser um sonho, né? Porque eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. Pior que nessa hora o Luiz não vai saber se segura a prancha, se segura o bloquinho, se segura o... Vai pegar o tom, se pega o celular para fazer uma selfie. Nessa hora... Só espero que eu não trave na hora, né? É sempre um perigo, né? Até a propósito dessa coisa de reações, né? Não é exatamente a minha pergunta, mas exatamente fala sobre o convívio dos surfistas aqui na região. Me parece, pelo que eu vejo, assim, a distância, embora a gente cubra esporte, mas a gente às vezes não cobre assim, esses meandros do surf, assim, os bastidores. Me dá a impressão que os surfistas, tanto de Santos quanto do Guarujá, de maneira geral, os surfistas da região, se dão muito bem. Eu não sei, ou isso se refere a alguma cidade só, depende, os surfistas de Guarujá se dão bem entre eles, ou os surfistas de Santos se dão bem entre eles, ou se dão todos bem. Há uma boa relação de maneira geral entre vocês, Luiz? Sim, há uma boa coletividade entre todos, na verdade, né? A comunidade do surf é uma coisa bem unida, né? Uhum. Mas isso é só dos brasileiros, inclusive. Eu tive uma pergunta, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo direcionamento, né? Uhum. Porque eu viajo muito com a Nicole Pacelli, que ela também está indo para os jogos agora. Uhum. E aí perguntaram, como que funciona isso e aquilo? Fala, poxa, a gente acaba se tornando uma família, né? E todo brasileiro se ajuda, então, tipo, a gente se comunica um com o outro. Eu tenho uma boa amizade com o Leco, a gente sempre tá batendo um papo, falando das competições, falando em enaltecer o esporte, como eu tenho boas amizades com meus amigos do Sul, com os amigos do Nordeste também. E isso é bem normal, bem comum, né? Porque a gente tá no mar ali, a natureza é uma coisa que, tipo, nos traz tantas felicidades que na hora, tipo, não existe problema, sabe? A gente se diverte. Mesmo estando competindo, a gente tá se divertindo. Então, sendo assim, do momento, por exemplo, lembrando, voltando um pouco, alguns meses no tempo, quando você conseguiu a vaga, certamente por esses contatos, por essa amizade, você deve ter recebido mensagens, telefonemas, recadinhos, te parabenizando, te cumprimentando, certamente de vários amigos seus do surf, né? Vários amigos, porque acaba um interligando juntamente ao outro e sempre quando a gente tá na competição e acaba caindo dois brasileiros, tipo, se existe um certo favoritismo, tipo, um cara que é mais próximo de alguém ou que é mais próximo de mim, tipo, fala, parabéns, a bateria foi bem legal, foi show de surf, eu gostei de assistir, infelizmente eram dois brasileiros, mas tá bom, tem um brasileiro no próximo round, e sabe, tipo, sempre dá o parabéns e essa parte, esse retorno do público, esse retorno dos amigos próximo desse amigo, esse retorno do meu amigo para esse meu amigo, sabe? Essa coisa acaba, tipo, abrangendo muita gente e tendo muito mais retorno, sabe? Sim. Positivo do que negativo. Falar, eu não gostei, não sei o que, é bem raro isso. Bem raro, né? Isso. Você não notou, sem querer, só para concluir esse assunto, você não notou isso em surfistas de outros países, assim?
essa irmandade, digamos assim? Olha, Pelo pouco que você viu? eu tenho um pouco de bagagem, né? Então, pelo pouco que eu vi, eles são muito fechados, Mais até individualistas? muito individualista, até mesmo entre eles. O time que eu acho que tem mais coletividade, assim, é o time da Austrália, assim. Eles são bem unidos, tanto quanto a gente brasileira, assim, mas só que não tem aquele carisma. São caras expansivos. Isso, mas eles são bem unidos, assim, quando eles estão em time, um ajuda o outro, sempre dá pra observar isso, mas falta esse nosso carisma. O carisma brasileiro Não tem igual. não tem igual. Que virou Brazilian Storm, né? Do pessoal que pratica o surf da WACL, assim, é conhecido como Brazilian Storm. Deixa eu te perguntar se você se considera perfeccionista, assim, daqueles que pede pra alguém filmar as baterias, aí fala, pô, podia ter feito isso aqui, corrigir. Você é perfeccionista, não? Você se considera? Em questão de detalhes do surf do atleta? Exato. Nossa, eu sou meio chato com isso, até mesmo porque são esses detalhes que são os pontos importantíssimos para se chegar na nota excelente na competição, né? Então, sempre quando eu estou assistindo o circuito mundial ou estou participando, eu observo cada detalhe e cada critério de julgamento que o juiz está dando para as notas do dia, para a condição do mar. Já pegou algum jurado, assim, que deu a nota que você ficou indignado, assim, falou, mas como assim? Não é possível que... Você tinha certeza que a tua nota ia ser alta e na hora do julgamento, como é subjetivo, né? Tem elementos, né, que ele observa, mas é essencialmente subjetivo. Que você realmente ficou pé da vida, para falar o português, que tá assim com determinada nota? Olha, com determinada nota, todo atleta do surf já sofreu isso. Se não sofreu, pode ficar tranquilo que vai sofrer. E não vai ser nenhuma nem duas, vão ser várias. Mas assim, da maneira que eu sempre treino me julgando muito abaixo. Quando eu chego na competição, as notas acabam saindo mais do que eu já estou habituado a receber. E já passei sim por uns momentos desses, mas eu sempre procuro me informar, que no caso é o Head Judge, que é o cara que comanda todos os juízes. E aí a gente esclarece as coisas, eu pergunto o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer, porque sair dali com aquela pulga na orelha não dá para voltar para casa assim, então eu já volto para casa sabendo que eu preciso trabalhar e melhorar. Geralmente eles te convencem, então, né? Eu procuro trabalhar em cima do livro de regras, né? Eu pergunto, por que regra X e Y, e aí a gente acaba tendo um bate-papo, né? Essa coisa que é o famoso feedback, que é muito importante para qualquer competidor. Mas por via das dúvidas, você já joga o teu nível lá em cima, que é para não ter erro, né? Para não ter dúvida. É melhor trabalhar para não deixar dúvida. Sempre melhor, né? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Alguém já disse. Tem mais participação, hein? Tem uma pergunta do Fernando Pessoa. Ele gostaria de saber do Luiz onde você costuma treinar, né, Luiz? E qual o lugar mais difícil que você já encarou? No caso, onde você foi surfar, o local mais difícil onde você costuma treinar. Oi, Fernando, tudo bem? Então, cara, eu treino aqui no Guarujá. É o meu lugar ali, que é um celeiro de muitos atletas e sempre tem alguém puxando o nível. As praias que eu pratico muito é o Tombo, Pitangueiras, Maluf e Astúrias. E, cara, teve um lugar que eu achei, assim, tipo, sinistro e que eu, sinceramente, mais caí do que completei. Que é em São Sebastião, a praia de Paúba. Acho que alguns já ouviram falar, foi lá onde que o Taio sofreu o acidente e ficou tetraplégico. E essa onda é uma das mais desafiadoras, né? E lá eu senti muita dificuldade nos tubos de SUP, no caso, né? Mas de pranchinha eu consegui pegar algumas. Qual que foi a dificuldade que você observou? Olha, a onda é uma onda buraco, né? Cavada, como podemos dizer, e muito próximo da areia. Então, existem alguns detalhes que eu preciso estar mais lá para praticar e estar mais para observar e conseguir desenvolver melhor. Como você vai, eventualmente, não dá para dar esse aprimoramento, né? Não. E são, digamos lá, suéis certo, né? Ou seja, frente fria de uma maneira correta que encaixa bem no local. Entendi. Ô, Luiz, quando você vai para uma competição, num local que você, de repente, não esteve, ou que você vai com pouca frequência, você costuma ir quanto tempo antes
digamos, como você falou do Peru, né, dessa coisa de reconhecer, né, o local, A aclimatação. a aclimatação, o reconhecimento. Quanto tempo você costuma ir? De repente eu vou numa competição, não, esse lugar eu ainda não fui. Aconteceu de não ir. Quanto tempo você costuma ir antes? É diferente num local que você já foi? Tipo, é menos tempo se você já foi? É mais tempo se você ainda não foi? Olha, a gente acaba fazendo um estudo, né? Eu vou equiparar com algumas competições que eu já pratiquei e já participei, no caso, e vou falar, Nova York, ano passado eu fui. Mas eu estudei muito Nova York e sabia que era uma onda muito similar à onda que eu treino. Então eu cheguei lá com 2 dias apenas de antecedência. E foi um tempo médio, assim, digamos. E aí quando eu fui pro Hawaii para competir, eu cheguei lá com 2 semanas de antecedência. Porque já são ondas totalmente diferentes ao que eu estou habituado a praticar. E tem uma outra competição que eu fui na China, que aí eu cheguei lá com 8 dias de antecedência, até mesmo por questão do fuso e da alimentação, que é uma coisa que estava totalmente fora do que eu... Imagina. Não só do atleta, de muita gente. De muita gente, eu vou falar, a China não é brincadeira não. Não, né? Você teve que levar comida de casa? Não? Levei. É mesmo? Levei alguns atuns, algumas coisas que minha nutricionista indicou, coloquei na mala, levei, mas chegou uma hora que acabou. A China não é para iniciantes. Não é. Não é mesmo. E como é que é a tua rotina fora de esporte, assim, o que você se formou em administração, né? O que você faz para poder ter o tempo livre, para poder dar aquela espairecida, assim, o que você gosta de fazer? Enfim, conta um pouco da tua rotina fora das competições. Surfar, por favor. Sem surfar, exato. Tirando o surf. Olha, por incrível que pareça, sim, eu surfo, eu pratico muito surf. Eu adoro surfar com meus amigos, né? Só pro hobby, assim, tipo, sabe, aquele dia que... Existe o dia que você só vai surfar por surfar e existe o dia que você vai surfar para treinar. Então, quando você surfa para treinar, você precisa obter resultados e ter retorno. Quando você vai surfar para surfar, você acaba ficando muito mais tempo dentro d'água e surfar mais leve. Mas fora isso, eu gosto muito de aproveitar minha família, né? Curtir com a minha noiva, que eu sou noivo. Ah, como é o nome da noiva? Bianca. Bianca. Isso. Por favor, a câmera tá ali, fique à vontade. Pra fazer aquele coraçãozinho, dar aquele alô, mandar aquele beijo. Olha, amor, te amo, hein? Vocês estão juntos há muito tempo? 9 anos. 9 anos? Oh, caramba. E também aproveito muito com meus amigos, né? A gente se diverte, acaba se reunindo. Todo final de semana que eu tô aí, a gente acaba se reunindo de uma maneira ou de outra, assim, né? Pra surfar, a gente acaba indo pra casa de alguém e fica batendo um papo, jogando uma conversa fora. Isso o surfista se assemelha ao jogador de futebol, né? O jogador de futebol no fim do ano, quando tem férias, vai fazer o quê? Ele vai jogar bola. O surfista faz a mesma coisa. Oi, você tem um tempo já de estrada aí, já vivenciando aí o esporte, assim, como é que você vê a organização do esporte, especialmente do surf no Brasil, temos de incentivo, né, até porque teve o circuito Petrobras aí de surf por muito tempo, mas aí o governo ameaçando retirar patrocínios, enfim, o apoio ao esporte, que não o futebol, o esporte olímpico, assim, é uma situação complicada. Como é que você vê a tua experiência, assim, do trato com o esporte, especialmente do surf, que é o teu caso? Olha, quando eu estava começando o circuito Petrobras, já estava numa boa situação. E aí quando eu comecei a entender mesmo dessa parte de competição, comecei a entender, eu vi que o esporte estava caminhando para uma direção meio ruim. Só que aí com o surgimento do Brazilian Storms, né, com Gabriel Medina e Adriano de Souza, Felipe Toledo, o esporte voltou a alavancar, tanto é que o esporte foi tratado de uma maneira diferente. Agora é visto com outros olhares, né? Uma coisa visto não como um esporte de vagabundo, é como um esporte de profissional. A gente está ali, está trabalhando como toda outra pessoa em uma profissão. Então, o reconhecimento voltou e por conta da crise, né? Uma coisa que também veio acabando dificultando muita gente, não só no surf, que eu creio, né? Que prejudicou especialmente? Não? Olha, porque logo quando eu comecei a praticar o SUP, eu comecei a ter retornos muito expressivos, né? Então, foi difícil de conseguir um patrocínio, sabe? Para poder
tá indo competir. Então, logo quando eu ganhei o circuito mundial, a gente começou a ter uma boa relação, eu e a FICO, que atualmente eu sou patrocinado pela FICO, né? Isso, e também a construtora Nosso Lar sempre me ajudou, né? Desde o início ali da minha carreira no SUP. Foram o Rodrigo da Nosso Lar, que é um cara sem palavras lá junto ao Vitor Bernardo, que deu o incentivo inicial para poder ir competir essa primeira etapa do circuito mundial, o ISA, né? Que eu fui campeão. E aí depois disso em diante eu comecei a ter uns retornos, digamos, tipo, melhorzinho, as coisas foram melhorando. Foi um start para ti, para conseguir outras coisas, né, em termos de patrocínio. Isso, mas assim, eu vejo que o esporte está crescendo de uma maneira macro e está sendo bem reconhecido, porém o incentivo ainda está de uma maneira mais devagar, né? Porque Tá dando uma segurada, né? não sei o que está acontecendo por conta dos empresários e dessas coisas de administração, mas eu vejo por muitos amigos meus, né? Tem muitos deles que estão sem patrocínio principal e estão batalhando aí para seu lugar ao sol. Mas no Brasil a equação é meio sinistra, né? Porque eles cobram desempenho para poder apoiar, mas se você não der estrutura, não tem desempenho, consequentemente não consegue o apoio. Então fica nesse... Parece aquela história de quem começa a trabalhar, né? Sempre se pede experiência, só que você não dá Exatamente, não tem experiência. oportunidade, a pessoa não tem. Nunca tem. Mas aí tá aí a coisa, né? O brasileiro é uma coisa que tem que ser muito estudado, né? A gente é muito guerreiro, né? Então, quando quer, faz e faz muito bem feito, e ainda mais em termos de competição, essa parte de esporte, você vê que a gente sempre tá lá, né? Se não tá em primeiro, tá entre os 3. E você vê que a gente acaba se ajudando, como um ajudando o outro. Igual eu citei, o próprio Vitor Bernardo, ele é um atleta profissional, que ele que me indicou lá pro Rodrigo, e ele que me deu o incentivo para poder estar indo competir esse campeonato. Quando todos falaram que não, ele falou, não, vamos aí. Ele botou uma pilha e aí foi aí que eu fui mesmo. E tem essa coletividade, né, entre amigos e próprios atletas, né. Pelo Brasil, mas só você não? Ou é você e mais alguém? Olha, na categoria Super Wave, no masculino, só eu. E no feminino? Vai a Nicole Pacelli. Ah, maravilha. Você estava falando do Gabriel Medina, do Mineirinho, do Felipe Toledo. Você tem... O Felipe Toledo tá bem lá em Verdade. Jeffreys Bay, né? Tá nas quartas, se não me engano, né? Tinha chegado às quartas. Esse moleque tá tendo atuações aí impecáveis, né? Tá realmente desenhando uma onda. Rio, né? Eu acho que o título mundial dele é questão de tempo. Eu acho que... Cara, o título mundial é muito mais do que a competição, né? É muito jogo mental, é muita coisa a se pensar e a se trabalhar, né? Não é só o melhor surfista que vence. Exatamente. Mas eu acho que no caso dele, assim, eu acho que o título tá cada vez mais maduro, né? Tá amadurecendo cada vez mais... Arrisco eu a dizer que se não for esse ano, o próximo é dele. Assim seja. E a minha pergunta até vinha sobre esse assunto, você tem contato com, a gente falou dessa irmandade, né, na outra pergunta, mas o Gabriel Medina, com o Mineirinho, com o Felipe Toledo, você tem contato com eles têm contato com você? Na medida do possível, claro, cada um tem as suas agendas, as suas competições. Olha, o Gabriel eu não tenho muito contato, né, porque... Por questão do circuito, são circuitos bem paralelos, então acaba estando um numa ponta, outro na outra, mas assim, o Felipe Toledo é um cara que, tipo, vira e mexe, tá comentando minhas coisas, tá falando uma coisa, porque lá no início da minha carreira eu tive a oportunidade de estar em alguns eventos com ele, né, e o cara é muito gente fina e a gente acaba se comunicando, vira e mexe por aí, o Mineirinho não muito, né, por conta da agenda, e acaba ficando assim. Vou mandar um abraço aqui pro Fábio Maradei, né, o Fábio Maradei que é o cara do surf aqui, o jornalista, acho que um dos que mais acompanha surf, acompanha diversos esportes aqui, gente boníssima. Fabião, um abraço pra ti, tudo de bom. E ele que tá junto com o Felipe aí também, acompanha o Felipe Toledo. Tem acompanhado, recentemente então, até acompanhou. Gente boa pra caramba. Grande Fábio Maradei, que já esteve aqui, inclusive. Sim. Tem mais uma mensagem aqui, esse aqui tem jeito de ser amigo do Luiz aqui, ó. Bruno Dente. Fala Boleta, manda um salve pra galera do surf, pra turma da bagunça. Sucesso, meu amigo. Feliz demais por poder acompanhar de perto seu sucesso. Sei que virá muito mais sonhos a serem realizados. Grande abraço, meu amigo. Quem que é o glorioso Bruno Dente?
É o cara de rato. É o cara de rato. É o Bruno Dente, é o cara de rato, tá certo. Tá, e esse daí é um dos amigos que a gente acaba se divertindo nesses finais de semana, assim, juntos, é. Surfa também, não? Ele surfa, a gente tá sempre na água ou tá reunido, né? Fala, Dente, valeu, galera da Turma da Bagunça, tamo junto. Iri! Eu fico imaginando até o Neymar, ele tem aquele grupo do WhatsApp chamado Diretoria, né? Ah, Que tem exato, ele, é. Luciano Huck, Gabriel Medina, Exatamente. Bruninho, Rezende e tal. Eu fico imaginando esse grupo de WhatsApp deles Você aí. tem grupo Deve... no WhatsApp, a propósito? Vocês têm A gente tem um grupo que a gente acaba se divertindo e contando umas piadas, né? Qual que é o nome do Nossa grupo que você tava Senhora. falando? Turma da Bagunça. Ah, esse mesmo? Ah, tá certo. Maravilha. Isso só comprova isso que você estava falando, né? Do ambiente saudável, acolhedor, o pessoal, uma vibe legal, assim. Isso também te incentiva a ir adiante, né? Assim, porque é um combustível, né? É um combustível, acaba sendo uma maneira de ter uma energia extra, né? E receber toda essa vibe aí da galera é indispensável. Legal. Daqui a pouco a gente já tá caminhando aí pro final do programa, né? Opa. Daqui a pouquinho já. E, Luiz, como é que... Dia 26 que você vai, né? Dia 26 já vai estar lá, perdão. Você vai, embarca que dia? Dia 23. Dia 23. Dia 26 é a abertura. Mala já tá pronta? Falta alguma coisa? Olha, de acordo com o que eu trabalhei nesses últimos tempos aí, já tá tudo detalhadinho e praticamente a capa de prancha fechada. Já separou a roupa de frio, de calor, de tudo, né? Pra não ter perigo. Já tá tudo no esquema. Não pode deixar passar frio, né? Porque lá não tá brincadeira, não. Quanto será vai ser a temperatura lá, hein, durante a... Durante o dia? É. Ah, difícil dizer, né? Porque nesses últimos 6 dias que eu estive lá, não teve um dia de sol. É mesmo? E é o tempo inteiro fechado, neblina. Não chegou a chover. Ah, chuviscou assim, bem pouco, né? E o mais difícil disso tudo é a temperatura da água, né? Porque fora tá frio. É, sim. Dentro da água tá mais frio ainda. Nossa Senhora. A previsão de tábua de maré ainda tá cedo, não dá pra prever muito isso ainda, né? Lá varia muito pouco, assim, né? Porque é inverno, né? Então, lá a máquina é ligada. Todo santo dia tem onda. E uma coisa é certa que a gente vai acabar pegando altas ondas. E essa questão do frio, pelo que eu conversei com alguns locais lá, eles falaram que a variação é muito pouca comparado ao que eu estava lá. Então, é basicamente aquilo que eu já vivi. Deve enfrentar a mesma condição climática aí. Isso, exato. Mas e a ansiedade, como é que tá? A bagagem tá pronta, e a cabeça? Ah, eu tô trabalhando muito e tô procurando não pensar nisso e colocando todo o meu foco e meu empenho nos meus treinos para poder chegar o mais preparado possível lá. Maravilha. Olha, Aliás, falando de ansiedade, mas o pessoal de Santa Rosa lá não tá preparando uma festa antes da viagem? Boa sorte, sucesso. Não tem nenhuma festinha. não? Oi? aquele churrascão, não? É, pode ser um churrascão, pode ser o que for melhor. Daí eu não sei, né? Aí fica com eles, mas da última vez que teve uma festa foi tudo surpresa. Eu não, É, meu? sinceramente, eu nem esperava. Eu Foi fiquei festa pra ir ou pra volta? pra volta. Pra volta? Pra volta. Deixa pra comemorar o título quando tem ele na mão, né? Tá certo. Churrascão é pra comemorar a medalha, pô. Muito legal. Bom, o programa já caminhando pro final, né, Já Tê? caminhando pro final aí e desejando, primeiramente, muito boa sorte, né, pro Luiz, né, para essa... Nota-se, você acha que você não sei se você ia fazer essa observação ou algo parecido, mas a gente nota uma convicção, uma seriedade, enfim, uma confiança no bom sentido, né, não é autoconfiança, não é nada exagerado, mas é uma certeza de que se pode fazer o melhor, viu? Muito sucesso para ti, Luiz, lá no Peru, que aliás a gente fala em Lima, mas no caso da tua modalidade não é em Lima, né? É. Poxa, muito obrigado aí. Obrigado a todos vocês por terem me recebido aqui de braços abertos. Oportunidade bem bacana. Tô muito feliz aí e brigadão aí pela vibe. Fiquem na torcida. Com certeza, estaremos sim. Para os apoiadores aí, pessoal. que Ah, tá sim, contigo, lógico. pode Mandar um abraço pra... Fica à vontade aí, o microfone é teu. Opa, obrigado. Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo aí. Valeu por ter interagido com a gente. E
mandar um alô pro Turma da Bagunça, né? Que com certeza estão assistindo e vão ficar me zoando quando eu chegar, né? E gostaria de agradecer todos os meus patrocinadores por estarem colaborando e acreditarem no meu trabalho, que sem vocês eu não conseguiria. E também gostaria de agradecer o Moisés, que está aqui presente, que é uma peça fundamental nessa minha jornada e que está me ajudando a desenrolar e desenvolver muita coisa. E tem coisas boas por virem. E é isso. Valeu, galera, de coração, tamo junto. Maravilha. Antes da gente ir embora, ainda tem uma perguntinha aqui. Chegou aqui do Fernando Valeiras. Boa noite, Luiz, e boa sorte. Gostaria de saber a sua principal característica. Eu imagino que seja no surf, né? Olha, a minha principal característica, sem sombra de dúvidas, é a minha carta na manga, né? Que são os aéreos. Esse é meu diferencial. E uma coisa que eu treinei muito, não foi do dia pra noite, treinei muito mais que um ano para poder estar com essa carta na manga. Inclusive eu tô trabalhando em umas manobras novas que breve eu vou soltar por aí. Você vai soltar no PAN? Nessa daí no PAN eu tô fazendo um trabalho um pouco diferente, que também tem algumas cartas na manga que estão para saírem e que vocês vão ver, mas essas manobras aéreas aí estão por vir. Olha só, tá com um arsenal bem interessante, hein? O baralho do Luiz tem várias cartas. Tem carta pro PAN, carta para depois do PAN. Se bobear, já tem carta para Tóquio, ainda já tá pensando em Tóquio. Ah, com certeza. Mas no acho que bom sentido, Luiz. O aprimoramento acho que é esse, né, Luiz? Acho que é você desenvolvendo a tua aptidão e tentando ser o diferencial, porque acho que é isso que conta no fim das contas, né? No fim de tudo, a forma como você faz, todo mundo faz, mas a forma como você faz é que te diferencia, né? Isso, e claro, o foco tá em Tóquio, né, que é o meu objetivo principal, mas nada como viver um dia após o outro, né, dia por dia, e subir degrau por degrau, né, que eu vim lá de baixo e creio eu que eu ainda tô muito longe do meu objetivo, mas vou alcançar ele, e é isso, eu vou trabalhando pouco a pouco e fazendo da melhor forma possível o meu trabalho. Aí, pessoa humilde, pessoa batalhadora, assim, queria te agradecer em nome do Só Esportes, também o Ted vai falar daqui a pouco, mas desejar boa sorte no PAN, mantém contato com a gente, aí manda recado avisando, hoje, vai correr tal horário e tal, que a gente, assim que tiver as notícias, a gente vai colocando aqui, tanto no Facebook da Ômega, quanto na agência Só Esportes. Luiz, obrigado por tudo aí, boa viagem. E traz essa medalhinha aí que eu acho que vai ficar legal na tua coleção. Opa, essa medalha é uma medalha indispensável, né? Que eu já vi ela e tô namorando ela já tem uns dias, desde quando lançaram. Obrigadão aí, mais uma vez aí pela oportunidade, obrigado pelas boas energias. E pode deixar que a gente vai deixando vocês informados e mandando todas as informações. Legal. Luiz, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Luiz? E na próxima semana, como o Anderson lembrou no início, né, do programa, a gente vai falar de Jogos Pan-Americanos também, né? Sim, Jogos Pan-Americanos. Os convidados, o convidado, ainda é surpresa. Vocês vão sabendo aos poucos, aí a gente vai soltando aos poucos, mas quarta-feira que vem. O papo vai ser bem legal sobre Pan. Com certeza. Tá certo, gente? Quartou ou não? Quartou. Valeu, gente. Um abraço a todos, uma boa semana. Obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas curtidas, comentários. E até a próxima semana com mais um programa Só Esportes aqui na Ômega Web Rádio, aqui no Espaço Cultural Filete. Um abraço a todos e até quarta que vem. Tchau, gente. Aquele abraço. Tchau. Valeu. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.